Boa tarde, sejam bem-vindos. Apresentamos mais um episódio do podcast A Guerra dos Mundos, do jornal online de Blindspot. Mónica Rodrigues e eu juntamos-nos a Carlos Branco, Major-General do Exército Português na reserva. O General Carlos Branco é uma pessoa subejamente conhecida, ainda assim vamos recordar alguns elementos da sua biografia. O General Carlos Branco tem uma vasta experiência em assuntos político-militares e relações internacionais, obtida através de várias missões internacionais. Serviu na ONU, nos Balcãs, antes de Dayton, como observador militar. Serviu no quartel-geral da Eurofor, em Florença, como chefe da secção de análise de informações. Em 2001, foi selecionado para a divisão militar do DPKO, na sede da ONU em Nova Iorque, como Peacekeeping Affairs Officer, para as missões da ONU no Médio Oriente, Líbano, Síria, Israel e Iraque, fronteira do Kuwait. Foi ainda comandante do regimento, segundo comandante da Brigada Aerotransportada e porta-voz do COMISAF no Afeganistão. Em 2008 assumiu o cargo de subdiretor do Instituto de Defesa Nacional e diretor de doutrina do Exército. Diretor de Divisão de Cooperação e Segurança Regional no Estado-Maior Militar Internacional, no quartel-general da OTAN, e nesta função foi responsável pelo planeamento estratégico da cooperação da OTAN com todos os seus parceiros. Mais tarde, foi segundo comandante do Instituto Superior Militar War College, com o portfólio de pesquisa e desenvolvimento. Nesta última qualidade, foi editor-chefe de publicações científicas do Instituto. É autor de mais de 70 artigos sobre assuntos técnico-militares, gestão, resolução de conflitos, segurança e defesa, publicados em livros, para além de uma presença assídua em jornais. É também autor de 2 livros e co-editor de 4. Leciona em várias universidades e escolas e é também membro de vários think tanks nacionais e estrangeiros, bem assim como de organizações cívicas. Foi co-diretor científico de um curso de pós-graduação em mídia e gestão de crises do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa. Os seus principais temas de pesquisa e interesse são a manutenção da paz, a resolução de conflitos, as comunicações estratégicas, a OTAN, as Nações Unidas e a PCSD. Mónica, faça favor. Boa noite, bem-vindo ao nosso programa A Guerra dos Mundos. Muito obrigada por estar connosco. É com um grande prazer que recordo quando nos conhecemos como colegas auditores no Instituto de Defesa Nacional, e nesse mesmo ano que estávamos a iniciar o curso e estávamos a começar a preparar os trabalhos, tu foste convidado para ir para a ONU, se não estou em erro. Foi, exatamente. E desde então, e desde sempre fizeste uma carreira brilhante em vários fora internacionais, em Nova Iorque, na Europa, no Afeganistão, na ex-Jugoslávia, enfim. Estamos muito gratos por termos um general com tanta experiência militar e também intelectual, uma vez que passaste também pelo IDN e pelo IUM. E vamos então a umas perguntas sobre a atualidade. Para sermos muito sucintos e rápidos, lembrar só que encontramos num período de verdadeiro terremoto nas relações internacionais. Eu penso que o terremoto começou, ou terá começado, dizem alguns, com a queda do Muro de Berlim, ao qual assistimos os três ao evento, mas o mundo em transformação parece não ter ainda um rumo completamente definido. Saímos de uma sociedade internacional que se foi organizando após a Segunda Guerra Mundial em 3 mundos. Um primeiro mundo, que era o mundo de matriz capitalista, o segundo mundo, o mundo de matriz socialista, economia planificada, e depois um grande enxame de novos pequenos Estados que iam surgindo da descolonização e iam sendo articulados naquilo que se convencionou designar como a Organização dos Não Alinhados, de Países Não Alinhados, e que, a seu tempo e de uma forma alternada, foi sendo liderada por Tito, que foi o primeiro presidente da organização, mas depois a liderança foi partilhada por Estados como Indonésia, Egito, Argélia, Índia e muitos outros. Portanto, esta ideia do mundo não primeiro mundo e não segundo mundo é uma ideia que se articulou já há bastantes anos, desde a descolonização, portanto, desde a década de 50, e que hoje em dia, por coincidência,
estes não alinhados parecem estar a aderir a um novo projeto de organização internacional, organização institucional, que é os BRICS. Ora, a minha grande questão é a seguinte: será que a China vai ocupar mesmo os Estados Unidos na articulação do Rimland ou a antiga, se nós quisermos ver de uma outra perspectiva, 3/5 ou 4/5 da antiga Rota da Seda? Parecendo que eu vi isto já em vários livros, parecendo que este projeto da Rota da Seda teria o seu fim na Holanda, num terminal aeroportuário e numa Smart City. Será que a China vai conseguir articular este Rimland? O que te parece? Antes de mais, boa tarde, muito obrigado pelo convite e pelas palavras simpáticas que me endereçaste e que foram, a meu ver, extremamente lisonjeadoras. Eu vou tentar corresponder à expectativa que colocaste, a fasquia é alta e vou-me esforçar por fazer o melhor. Bom, indo diretamente à pergunta que tu me colocaste, na verdade, quando falamos na Rota da Seda, nós não podemos falar num terminal, porque existem 6 corredores terrestres e existem corredores marítimos. E esses corredores marítimos dirigem-se a outras áreas do globo, nomeadamente a África. E os corredores terrestres, temos corredores que, por exemplo, passam pelo Paquistão, dirige-se para o Oceano Índico. Portanto, há vários terminais desses vários corredores. Portanto, o que eu poderia responder rapidamente à tua pergunta é se um desses corredores que se dirige para a Europa e que terminará no Reino Unido ou na Holanda, portanto, a proximidade é grande, poderia significar uma nova abordagem ao Rimland. Eu penso que não. Nós temos que inserir dentro desta lógica da Rota da Seda também uma série de documentos programáticos e chineses, entre os quais eu saliento a Iniciativa de Segurança Global. A Iniciativa de Segurança Global engloba outros documentos e outros conceitos próximos, não vale a pena enchermos a nossa audiência de chavões, mas este penso que é incontornável. E, portanto, quando olhamos para a Rota da Seda, temos que inseri-la num projeto mais ambicioso que se encontra acima da Rota da Seda. Portanto, a China seguramente que vai continuar o seu fortalecimento, esse fortalecimento será interno e será do ponto de vista económico e procurará, acima de tudo, e eu penso que isto é um aspecto que tem sido transmitido de uma forma errada, garantir a segurança na sua área próxima, e a segurança na sua área próxima passa pelo controle da primeira linha de ilhas, e dentro dessa primeira linha de ilhas encontra-se Taiwan, que naturalmente não vai abdicar, não vai permitir que uma potência hostil vá ocupar Taiwan pelos motivos que nós poderíamos elaborar, mas penso que são demasiadamente óbvios para estarmos a perder tempo com isso. Aliás, isto é um comportamento típico de qualquer grande potência. Nenhuma grande potência vai deixar que potências hostis ocupem posições relevantes nas suas proximidades. Isso coloca-se relativamente à Rússia, com o que aconteceu com a Ucrânia. Aliás, há aqui alguma similitude entre um processo e outro, ou seja, a tentativa de fazer um golpe de Estado na Ucrânia e colocar um governo hostil próximo de Moscovo, que naturalmente iria permitir a instalação de armas de longo alcance e colocando numa situação de vulnerabilidade Moscovo. Isso a China não vai fazer, como também os Estados Unidos não permitiram que isso acontecesse na crise de Cuba. Exatamente. E repara, se colocasse alguma situação semelhante hoje, e vamos imaginar que, tendo em conta a natureza do governo mexicano, nesta altura, que é um governo tendencialmente para a esquerda, e conseguisse um acordo de cooperação militar entre Pequim
e o México, nomeadamente, começar a fazer a mesma coisa que os Estados Unidos fazem em Taiwan, ou seja, colocar no terreno unidades para formar, treinar as tropas mexicanas, ou eventualmente até colocar no território mexicano, ou fornecer aos mexicanos equipamento militar, nomeadamente os seus aviões de quinta geração. É evidente que os Estados Unidos não iriam permitir uma coisa destas. Portanto, nós, um país pequeno, não é? Estamos fora deste jogo dos grandes. E tudo o que acontece no mundo é determinado exatamente pelo estabelecimento de uma correlação de forças entre estes grandes países. E nós vivemos as circunstâncias desse arranjo de forças. Portanto, para não me prolongar na resposta à tua pergunta, eu penso que nós não podemos ver o comportamento chinês no mundo dentro dessa lógica que tu sugeristes, que me parece uma lógica interessante, mas eu penso que eles veem isto de outra maneira. E, por outro lado, ao contrário dos Estados Unidos, a sua forma de operar é distinta. Os Estados Unidos normalmente avançam primeiro com forças militares e eles procuram através da manobra económica. Da manobra económica e não só, quer dizer, depende do local. Em determinados sítios a manobra económica, nomeadamente na Europa. Aliás, nós podemos começar por Portugal, não é? E perceber como é que a China, nesta altura, está instalada em Portugal, em vários domínios, e fundamentalmente fê-lo através da aquisição de firmas, de empresas que estavam instaladas no mercado e que eram até empresas saudáveis. Portanto, foi buscar a carninha boa. Veremos se vai avançar com um projeto, nomeadamente, penso, na área de Sines, de construção de baterias para carros elétricos, e isso sim seria um investimento direto diferente daquele que tem feito até agora. Mas estamos a falar da Europa, mas se formos para a África, a situação é diferente. A China tem contribuído de uma forma bastante interessante para o desenvolvimento desses países, fundamentalmente através da construção de infraestruturas. Portanto, é uma abordagem diferente. É verdade. Embora eu pense que, pronto, isso é uma nova versão ou uma outra versão de imperialismo, mas já voltamos a falar. Sim, atenção, tu interrompeste-me exatamente quando eu ia concluir. O que eu ia dizer é que são formas distintas, mas nada disto significa que há almoços grátis, não é? Portanto, tem que haver sempre... Agora, a questão que me parece aqui, e que relativamente à China, e eu termino com isto, penso que a mensagem mais importante é que a China está mais preocupada em jogos de soma positiva, enquanto que, no caso dos Estados Unidos, a sua atuação, aliás, quando falo dos Estados Unidos, falo também do Reino Unido e também da União Soviética, já agora, que não existe, mas o seu comportamento, em muitos dos casos, tinha a ver com jogos de soma nula. Portanto, entre uma abordagem de soma nula e uma abordagem de soma positiva, para terminar a resposta, penso que é aquilo que nós podemos dizer e que diferencia a atuação de uma e da outra. Mas, naturalmente, tudo isto é feito com interesse. Agora, se ganharmos anos, é melhor do que ganhar só. Claro. Muito bem. A Mónica há bocado já tinha referido de passagem a questão dos BRICS, mas eu perguntava-lhe mais concretamente, neste mundo que parece evoluir para um mundo multimodal, como a Mónica aliás referiu, qual é, no seu entendimento, o verdadeiro papel que caberá aos BRICS? Nesta altura não sabemos exatamente qual será a evolução dos BRIC, porque dentro dos BRIC temos fundamentalmente, isto resumindo, duas tendências. Uma tendência, vamos chamar mais revanchista, que é liderada, encabeçada pelo Irão, pela Rússia e pela China, que vê o mundo de uma determinada maneira, e nomeadamente o seu relacionamento com a Europa Ocidental e os Estados Unidos, e depois temos um outro grupo, podemos falar, por exemplo, o caso da Índia, a Índia e o Brasil, que pensam os BRICS de forma diferente, e essa forma diferente prende-se com o relacionamento com os países capitalistas. E, portanto, os países da Europa... Aliás, eu quero retirar esta
esta expressão que não é muito feliz, porque os outros países dos BRICS são capitalistas também. Foi uma expressão que eu utilizei, não muito feliz. Mas vamos falar Ocidente englobando os Estados Unidos e a Europa. Portanto, esta segunda tendência vê o relacionamento com a Europa e com os Estados Unidos de forma diferente. Portanto, isto para fazer à partida uma distinção mesmo dentro daquilo que existe nos BRIC. E como sabemos, dentro dos BRIC existem tensões entre muitos países, não vale a pena enumerá-las, uma delas é, por exemplo, entre a Índia e a China, embora parece que algumas dessas tensões estão a ser esbatidas. Por exemplo, em Kazan houve, digamos, um acordo relativamente à forma como podiam controlar as zonas fronteiriças que tinham motivado no passado problemas, situações de conflitos, até mortes de soldados de um lado e do outro, e parece que a monitorização dessa fronteira comum está a ser feita de modo diferente, e aliás isso já se iniciou, o que é positivo e que revela que os BRICS poderão, inclusivamente, ter alguma capacidade de resolver os problemas que existem entre os seus membros. Membros, e atenção, não são só membros nesta altura, mas são também os seus observadores e, portanto, uma série de países que nesta altura vão passar a ter uma relação com os BRICS privilegiada. Bom, dito isto, eu gostava de, digamos, de desmontar aqui uma ideia que me parece errada, e é evidente que isto que eu estou a dizer também pode estar errado, não tenho a presunção de que aquilo que eu digo está tudo certo, ou que está mais certo que os outros, mas esta ideia de que os BRICS pretendem a desdolarização, eu penso que essa afirmação não é correta. Se não vejamos quem é o principal detentor da dívida norte-americana, é a China. E essa dívida é em que moeda? Em dólar. Claro, em dólares. Portanto, a China não vai fazer um harakiri, não é? Portanto, o que está aqui em causa não me parece ser a desdolarização, pelo menos por agora. E se isso alguma vez acontecer, vai demorar muito, muito tempo. Assim como a criação de uma moeda única, ou de uma moeda a ser utilizada pelos BRIC para efeitos de trocas comerciais. Eu penso que isso é um projeto que é extremamente difícil de implementar. Sabemos os problemas que existem no espaço europeu relativamente à adoção de uma moeda única. É evidente que ali não é uma moeda única, seria fundamentalmente uma moeda utilizada para transações entre os diferentes Estados, para ser utilizada a nível do comércio, fundamentalmente. Mas eu penso que isso, eu não sou um especialista na matéria, mas não me é difícil dizer ser uma aventura extremamente complexa e que para já não é isso que os BRICS pretendem. O que os BRICS pretendem é outra coisa. É implementar, e isso aí penso que tem pernas para andar, um sistema de pagamentos. E através desse sistema de pagamentos, nesta fase utilizando as moedas de cada um dos países que são participantes dessas operações, portanto, isso dava-lhes uma autonomia e libertava-os do dólar. E fundamentalmente isto acontece porque eu acho que os Estados Unidos cometeram vários erros de hubris, de arrogância, pensando que do outro lado não existe capacidade de fuga, de retaliação. Isto que nós estamos a assistir no esforço no seio dos BRICS para criar um novo sistema de pagamento é fundamentalmente uma tentativa dos países conseguirem livrar-se de sanções que possam vir a ser impostas, não é? Como, aliás, isso é uma prática recorrente atualmente, e os russos sabem exatamente do que é que eu estou a falar. Mas, portanto, este é um dos temas que está no topo da agenda dos BRICS, né? O sistema de pagamento. Agora, existem muitas outras coisas que nós temos que entrar em consideração. Claro, aliás, eu lembro-me... Deixa-me só dizer-te isto, porque eu acho que isto é importante.
Isto transporta-nos para um outro debate e eu não resisto à tentação de levantar aqui algumas pistas, que é o seguinte. E prende-se, e eu queria fazer aqui uma ponte entre os BRICS e o que eu disse antes. Reparem o seguinte. No âmbito dos BRICS foram criadas uma série de instituições financeiras. Nós sabemos quais são. O AIIB e o New Bank. Aliás, a presidente desse banco é Dilma Rousseff. E qual é a importância da criação destes bancos? Bem, um deles é para apoiar fundamentalmente a Rota da Seda, e é fundamentalmente um projeto chinês. Mas o novo Banco de Desenvolvimento, esse tem um objeto diferente e é para apoiar os países que participam nesta organização. Ora bem, isto poderá ser interpretado como uma ameaça às grandes organizações financeiras internacionais. Estou a referir-me muito concretamente ao Fundo Monetário Internacional e ao Banco Mundial, em que países como a China, e não só, e a Índia também, sentem-se discriminados porque consideram não terem voz suficiente e que seja proporcional ao contributo que dão para esses bancos. O que significa que a grande interrogação que temos que colocar é: será que a China quer criar todo um conjunto de organizações financeiras que possam vir a evoluir para uma ordem concorrente à ordem que emergiu de 1945, com as nuances que, entretanto, nós tivemos? Mas estamos a falar fundamentalmente ao nível destas grandes organizações que emergiram de Bretton Woods. Ou, por outro lado, está a procurar operar dentro desta ordem, mas com alterações em que ela possa ser mais ouvida, mais respeitada e ter uma voz mais determinante nestas instituições. Portanto, temos aqui dois caminhos, não é? Sim. E, portanto, os BRICS, eu termino já, Mónica, deixa-me só dizer isto, eu termino já. O que nós temos que pensar, e para responder à pergunta que foi feita, nós não podemos, nesta altura, fazer grandes projeções, fundamentalmente por aquilo que eu já disse, porque há tensões internas, e, portanto, mas de facto há algum compromisso entre estas posições internas. Nós não sabemos exatamente aquilo que a China pretende fazer, criar uma nova ordem ou inserir-se, adquirir mais poder nesta ordem. E só para terminar, relativamente aos BRICS, eu sou alguém que siga com muita atenção estas questões, ou que tenha alguma curiosidade, aconselho a ler o resumé, o comunicado da Cimeira de Kazan. Eu li algumas partes, aquilo é um documento extremamente denso, são 143 medidas, salvo erro, mas o que eu considero importante é nós percebermos que, independentemente destas macro questões que eu abordei agora, há, de facto, muita coisa a carburar. Há muita coisa a andar e coisas extremamente significativas em múltiplos domínios, desde o domínio cultural, das relações entre as pessoas, desportivo, económico, científico. Portanto, atenção que os BRICS não são só esta imagem que se dá aqui no Ocidente, que é extremamente superficial, mas aconselho a que façam uma leitura e para irmos um pouco mais longe, penetrarmos na densidade de todas aquelas medidas que eles, nesta altura, desenvolveram de modo cooperativo e que isso começa a dar passos que podem projetar os BRICS numa dimensão que nós não conseguimos antecipar nesta altura, mas que seguramente irá reforçar e aumentar a coesão da organização. Sim, aliás. Não. Aliás, já respondeste à pergunta que eu te ia fazer, justamente no sentido de podermos vislumbrar se Bretton Woods seria substituída por Xangai ou por Kazan.
mas na realidade o que se me oferece perceber desde já e não concordando completamente contigo, mas em alguma coisa, porque fui acompanhando as últimas cimeira dos BRICS e fui vendo justamente essa riqueza toda de que falas, mas não consigo esquecer que, coincidentemente, não é? Como que por uma grande coincidência, os não alinhados estão ali já quase todos. Eu não direi É verdade, é todos, verdade. certo? E não é por acaso que o mundo foi organizado em 3 polos e que desde cedo se organizou todos aqueles Estados que iam surgindo das ex-colónias, e os que já existiam antes, mas que por alguma razão não queriam nem alinhar nem com um bloco nem com outro bloco. Portanto, uma grande ideia. Os BRIC será um gatekeeper dos movimentos não alinhados. Portanto, obviamente que tem uma outra roupagem, mas eu também compreendo, eu também não gostaria se crescesse para uma grande potência, eu também não gostaria de estar sujeita à usura do FMI e do Banco Mundial. Pronto, sejamos claros, não é? Eu também não gostaria, como eu penso que também o nosso sistema financeiro terá que sofrer alterações, se ainda conseguirmos, se ainda formos a tempo, mas isso é outro problema. Mas na realidade, nada disto me surpreende, porque a primeira vez que eu fui ao Brasil, em 1995, se a memória não me falha, fui fazer uma conferência à Escola Superior de Guerra e naquele momento metade do corpo docente, ou talvez um terço do corpo docente, tinha acompanhado uma comitiva. Eu estou a falar de 1995. Portanto, parte do corpo docente da Escola Superior de Guerra tinha acompanhado uma comitiva governamental numa viagem de negócios à China, e depois um professor da Escola Superior de Guerra, um coronel do Exército, dizia muito espantado: Mónica, não imagina, eu fui encontrar no frontão da entrada, eu penso que seria do equivalente à Escola Superior de Guerra deles, qualquer coisa com esta frase: a China e o Brasil serão as potências do século XXI. Quando hoje sai por todo o lado dos jornais brasileiros que a China e o Brasil assinaram 37 acordos, nada disso me espanta, quer dizer, as coisas foram preparadas com muita antecedência, apesar de nós não o sabermos, não é? E não há dúvida que choca-me. O que é que me choca? Não me choca nada, quer dizer, para mim, eu também pensava que a União Europeia era o arauto da democracia liberal ocidental e também me enganei. Contudo, tem limites. Portanto, todos os sistemas democráticos têm muitos limites. Agora, realmente foi um golpe de mágico que tenha saído a ideia de um funcionário do Stanley, como é que é? JP Morgan, a ideia de organizar, no início da década de 2000, a ideia de organizar, de criar uma nova organização com as potências emergentes, e que eram Brasil, não é? Rússia, Índia, China, e organizarem-se, não é? Articulando depois os interesses dos outros Estados ao nível mundial, não é? Portanto, eu agora passo a pergunta ao Pedro, porque a minha já foi respondida por ti no comentário anterior. Há muitas coisas que tu disseste que são merecedoras de discussão, mas há só um comentário muito curto que eu não resisto à tentação. Quando tu falaste nos regimes democráticos europeus, sim, os regimes democráticos, desde que não sejam tomados de assalto por determinados grupos de interesse e de elites. Completamente de acordo. Que pervertem a nossa democracia. Aliás, isto acontece também nos Estados Unidos, e que, no fundo, transforma democracias só retoricamente, é que são democraticamente, porque na prática estão em risco, algumas já se tornaram em plutocracias. Era só este comentário. Aliás, há uma corrente, eu só para completar aquilo que estás a dizer, e no mesmo sentido, há uma corrente da ciência política que afirma taxativamente que os Estados Unidos não são uma democracia, são sim uma oligarquia plutocrática. Pronto, passo então ao Pedro.
Pedro, não estamos a ouvir. Não está a olhar para nós. Desculpa, não sei se foi há pouco por ter falado de guerra ou agora por ter falado da oligarquia, que eu faço já ouvimos. a próxima pergunta, que inevitavelmente terá de ser uma abordagem que eu gostaria que fizesse à questão desta guerra entre a Ucrânia e a Federação Russa. E, no fundo, aquilo que hoje fundamentalmente preocupa as pessoas é tentarem perceber se a ameaça de guerra é efetivamente real, ou seja, se a ameaça é verdadeira, ou se isto é, uma vez mais, um jogo, digamos, público, que os países e as potências fazem entre si, mas que depois, na prática, poderá ter condições para não ser tão grave quanto possa parecer, nomeadamente face àquilo que é a perspectiva muito, muito complicada de estarmos perante uma eventual guerra que implique armamento nuclear. Mas qual é a sua perspectiva, Sr. João? Bem, em primeiro lugar, dizer que, como muito bem referiu, e eu gostava de sublinhar esse aspecto, nós estamos perante um encontro de grandes potências. E o que irá ser o futuro na Ucrânia não vai ser decidido pelo Zelensky. Vamos ser claros relativamente a isto. Isto vai ser combinado, acordado entre Washington e Moscou. Portanto, esta é a primeira nota que eu gostaria de fazer e, portanto, o que estamos a assistir é exatamente um capítulo desta grande transformação que nós estamos a assistir do mundo unipolar para o mundo multipolar ou bipolar, veremos qual será a evolução. Mas, de qualquer forma, tem tudo a ver com este novo rearranjo de forças e do estabelecimento de uma nova correlação. É evidente que se o objetivo de fazer sussurrar a Rússia, colocá-la de joelhos e, no fundo, esta guerra poderia ter tido esse resultado para a Rússia, então seria o fim seria o fim da Rússia, porque, de facto, acabava por ser derrotada não só militarmente e com as consequências que isso depois tinha, ser derrotada a outros níveis, fundamentalmente ao nível estratégico, político, etc. Agora, colocou aí uma questão que me parece particularmente importante, que é o seguinte: nós estamos todos a ser manipulados. Manipulados em que sentido? Relativamente à questão do emprego das armas nucleares. Eu tenho visto as últimas horas na televisão e fico bastante angustiado com aquilo que vejo e ouço. Estamos a dizer coisas às pessoas que não vão acontecer. Nem vão acontecer, nem há indícios que venham a acontecer. Relativamente, por exemplo, às coisas que são mais próximas de nós, portanto, houve uma atualização da doutrina nuclear russa, é evidente, eles tinham que fazer alguma coisa depois do que aconteceu. E, portanto, é fundamentalmente um bracejar para procurar aumentar a dissuasão e fundamentalmente, elaborar, articular uma retórica que seja consumível pela sua opinião pública doméstica. Bom, onde é que nós estamos? Reparem, se houvesse o perigo de uma guerra nuclear, nós assistimos aqui na nossa televisão comentadores a dizer como é que são os abrigos nucleares e que não há abrigos nucleares e que em Portugal só há 3 abrigos e são pós-militares. Tudo isso é um discurso, é uma coisa absolutamente, do meu ponto de vista, inaceitável, porque estamos a criar ansiedade nas pessoas desnecessariamente. E vamos falar de coisas concretas, não é? Por exemplo, eu interrogo se existiu alguma alteração na postura militar norte-americana relativamente às declarações do presidente Putin. Não houve. Houve uma alteração na prontidão do armamento nuclear norte-americano e noutros sítios relativamente às declarações do presidente russo. Não houve. Portanto, se não houve essas declarações, não houve uma alteração da prontidão e da postura por parte de Moscou relativamente a esta questão, então onde é que está o problema? Porque é que estamos com esta conversa? Não faz sentido. Portanto,
O que nós podemos dizer é que, relativamente a esta matéria, quem tem sido mais vocal relativamente ao emprego das armas nucleares é o presidente Zelensky. Ou estamos recordados que como é que começou esta guerra? Esta guerra começou uns dias depois do que ele disse na Conferência de Munique, na Conferência de Segurança de Munique em 2022. Portanto, em que ele falou exatamente que a Ucrânia tinha que evoluir para o armamento nuclear. E a última vez que o disse foi quando apresentou o seu plano de vitória, que não é plano de vitória absolutamente nenhum, e uma dessas alíneas era tornar-se membro da NATO. Se não tornar membro da NATO, então vai ter que construir armamento nuclear. Quem tem feito estas declarações de um modo mais assertivo tem sido a Ucrânia. E tem-no feito recentemente, mais do que uma vez. Portanto, já agora que estamos a falar da questão nuclear, então vamos contar a história toda. E até podíamos dizer que o presidente Biden alterou a sua postura nuclear estratégica quando tomou posse, e uma das coisas que alterou foi a possibilidade de um first strike, de um ataque preventivo. Aliás, há debate em determinados grupos, os chamados neocons, em que alvitram que aquela teoria de uma mutual assured destruction já está obsoleta e, portanto, nós agora temos que partir para outra. Portanto, esta parece-me uma questão incontornável. E já agora aproveito a oportunidade para desmontar também alguma argumentação relativamente à questão da Ucrânia, que, bom, foi um erro terem abdicado das armas nucleares. Bom, esta questão merece muito rapidamente a seguinte consideração. Em primeiro lugar, a Ucrânia tinha armas nucleares no seu território, mas não era a Ucrânia que tinha os códigos para lançar esse armamento nuclear. Portanto, na prática, essas armas nucleares que estavam, esse armamento que estava sediado em território ucrânio, não era controlado pelos ucranianos. Era controlado pela União Soviética e o controle não estava na Ucrânia. Portanto, aquele material não era operacional. Não podia ser utilizado. E, se alguém tem dúvidas sobre isto, pode ler as declarações do presidente. Acho que na altura quem participou muito neste debate foi o Kuchma. Bom, e houve de facto uma corrente, alguns ucranianos que não se mostraram disponíveis, quer dizer, deram um passo à frente, outro atrás, outro para o lado, e começaram a oferecer muita resistência relativamente à entrega do armamento nuclear. Bom, quem foi o ator principal neste processo de retirar o armamento nuclear da Ucrânia foram os Estados Unidos. Mas isto está tudo documentado. Portanto, isto não sou eu que venho para aqui dizer umas coisas. Eu acompanhei este processo. Não acompanhei este processo. Eu, quando estive na NATO, tive necessariamente, por questões profissionais, de estudar isto com alguma profundidade. E atenção, estou a falar de toda ela informação não classificada. Portanto, não estou a dizer que tem informação privilegiada. Não é o caso. Portanto, isto que eu estou a dizer está disponível. Mas, continuando. E porquê é que os Estados Unidos, a partir de uma determinada altura, quando da parte ucraniana começou a haver uma grande resistência a não entregar esse equipamento nuclear à Rússia para ser desmantelado, era por uma razão muito simples. Porque os Estados Unidos, isto também está escrito, tinham receio que os ucranianos acabassem por utilizar o plutónio que estava nas ogivas e fosse vendido no contrabando, no mercado negro. Mas isto está dito, isto está escrito, e se for preciso, o Jeffrey Sachs também já falou nisso. Desculpa? Sim, é verdade, o David Mearsheimer também. O Mearsheimer e o não sabia, Sachs. Por acaso não sabia. Eu também tem alertado para isso, sim. Portanto, a história, enfim, a história... Portanto, resumindo e concluindo, e para responder à pergunta, nós, hoje, não temos que estar... não há necessidade de estarmos preocupados com a ameaça nuclear
pelo menos a ameaça nuclear naqueles termos que nós imaginamos. Não quer dizer que a Ucrânia, quando começar a perceber que não tem mesmo hipótese absolutamente nenhuma de vencer esta guerra, como aliás já tem, mas entretanto ainda há uns esgares, não é? Como um pouco como o peixe que está fora d'água e continua a debater-se desalmadamente pela sobrevivência, e ainda pensa que com estas coisas, não é? E estas coisas são o quê? Mas vamos lá ver uma coisa. Os atacantes, quer dizer, a informação que nós temos, e não é de agora, a Ucrânia tem 50 atacantes. 50 atacantes, e a grande questão é, que meios tem para o seu lançamento? Este lançamento que foi anunciado há 2 dias, foi um ataque a uns depósitos de munições da era soviética e que não acertaram. E, portanto, não tinham impacto absolutamente nenhum. Se, mesmo que tivessem atingido o alvo, não tinha impacto absolutamente nenhum no desenvolvimento desta guerra. Portanto, é aqui que nós estamos. É aqui que nós estamos. Ou seja, só para terminar o raciocínio, talvez aqui mais uma pequena nota. Nesta altura, qual é... atenção, este acrescento é extremamente importante. Nesta altura, acham razoável que um presidente que vai estar já há menos de 2 meses no poder tome uma decisão destas sem consultar o presidente eleito que o vai suceder? Naturalmente, Nada razoável. Não é razoável. E mais, e a forma como a notícia foi dada. O presidente Biden escusou-se em Lima, no Peru, quando fizeram a pergunta. A informação foi para o New York Times através de fontes não oficiais, portanto, fontes anónimas, continuamos a saber quem são ainda hoje, e o próprio porta-voz, o Matthew Miller, numa conferência de imprensa, quando foi questionado sobre o tema, disse: então sobre isso não tenho informação. Portanto, isto não me parece uma coisa séria, não é? E, aliás, fico extremamente preocupado, porque isto são decisões de pessoas que parecem que não têm a maturidade suficiente e que não estão à altura dos cargos que estão a ocupar. Qual era a intenção? Bom, e agora aqui nós temos que perceber. A intenção, neste caso já não é da luta entre as potências, mas é da luta entre as elites no seio do establishment norte-americano. Fundamentalmente, os neocons, que estão em risco de perder a prevalência que têm, muito em particular aqueles que estavam no Partido Republicano. Isto é o Sullivan e o Blinken, que arranjam estas coisas para criar problemas ao Trump. Ou seja, como eles sabem que o Trump vai ter uma abordagem completamente diferente a esta, nós não sabemos qual é, mas sabemos que vai ser diferente. Consideravelmente diferente. Então vamos procurar criar situações de facto que ele fique numa situação muito difícil. Bom, agora a grande questão é esta. É que esta luta... Bem, e repare, como é que é possível a meia dúzia de dias, não é, de terminar o seu mandato, ainda continua a enviar para a Ucrânia uma série de equipamentos, uma quantidade brutal de dinheiro, de financiamento, quando nós estamos a falar do mais do mesmo. Reparem, os Estados Unidos e a União Europeia anda há 2 anos e meio, ou mais, a fazer a mesma coisa, a apostar na mesma estratégia, que é mandar equipamento, mandar dinheiro. E qual é o resultado? O resultado está à vista, não é? Que é a destruição completa da Ucrânia, mortes que, enfim, não vamos falar em números, que é para não cairmos na propaganda de um lado e do outro, mas a esposa do Zelensky, já há uns meses atrás, falou em 300 mil estropiados. Atenção, a mulher do Zelensky. Isto era uma informação que eu recolhi no site da presidência. Portanto, não pode vir agora o presidente dizer que não, só morreram 30 mil. Isto não retira qualquer ponta de credibilidade. Portanto, voltando aqui ao meio da questão, temos um país destroçado,
um país com problemas extremamente graves a todo o nível, e quando eu digo destroçado, digo do ponto de vista do capital humano, do ponto de vista económico, da indústria, etc. Tudo isto tinha sido evitado, não é? E o que se está a fazer é contribuir para prolongar esse sofrimento de um país que está a sangrar, quando nós já sabemos qual vai ser o resultado, né? E mais grave ainda, que é a hipocrisia das lideranças europeias, que privadamente dizem o que eu estou a dizer, sabem exatamente o mesmo que eu, porque eu não sou mais esclarecido que os outros, mas não têm coragem de o dizer publicamente. É só no privado. Né? E, portanto, vamos continuar durante estes 2 meses numa situação de grande instabilidade e vamos, agora vou ser um bocado cínico, vamos acender umas velinhas para que estes 2 meses passem depressa e não aconteça nada de mal. Sim, não piscar de Exatamente. olhos, não é? A Eu vou só propósito colocar disso, aqui uma última questão. Mónica, peço desculpa, Sim, sim. a propósito disso, Mónica, acho que vai também falar de 2 faces da mesma moeda, eventualmente, É esperemos que isso corra mesmo, exatamente. também menos bem. mal. Sabes que o The Blind Spot, o blind spot é aquele ângulo, não é? Que parece estar morto. E eu diria mais, quer dizer, nós diríamos mais no jornal, não é? É aquele ângulo, às vezes, do qual ninguém quer falar. Mas nós somos ariscos e arriscamos. Podemos falar na Ucrânia e Israel como 2 faces da mesma moeda. Enfim, não vamos aqui lucubrar de ser, enfim, teorias mirabolantes, mas na realidade, recentemente ouvi o Ministro da Defesa, eu penso que não estou a mentir se disser, foi o Ministro da Defesa falar num projeto de Grande Israel até não sei onde, e eu por acaso, aqui há uns anos, dei com uns artigos sobre uns acordos que foram assinados em 2012, 2014, não, a memória falha-me, entre Israel e a Ucrânia, permitindo a Ucrânia a migração para Israel. E também vice-versa. Eu creio que os próprios pais do presidente Zelensky estiveram durante algum tempo em Israel, não sei se lá estão neste momento, mas estiveram lá durante algum tempo. Portanto, na altura eu lembro de ter ficado, estás a ver, eu acho que foi até antes de Maidan, fiquei perplexa, mas Israel, Ucrânia, o que é que uma coisa tem a ver com a outra? E de repente, uma guerra primeiro e depois a outra, parece que não tem nada a ver, mas eu penso que são 2 faces da mesma moeda. Mas qual é a tua ideia? Há alguma coisa em que se possa ser diferente? Claro, é óbvio. Eu sinto-me tentado a dizer que sim e vou explicar porquê. Mas antes disso, gostava de comentar a questão que tu colocaste relativamente à Grande Israel. Grande Israel é um projeto sionista que está perfeitamente articulado, está codificado e agora vou fazer aqui vou especular. O 7 de outubro, a meu ver, foi um excelente pretexto para que o primeiro-ministro Netanyahu pusesse esse projeto em marcha. Basta olhar para Gaza, basta ver o que dizem os grupos de colonos, os projetos que já existem para a colonização do norte de Gaza e também o que dizem os ministros do Netanyahu, sem terem qualquer contestação relativamente ao futuro da Cisjordânia. Para não falar na questão do primeiro-ministro Netanyahu ir para as Nações Unidas e mostrar mapas onde não há nem Cisjordânia, nem há 2 Estados. Eu acho que isto é uma coisa absolutamente escandalosa, quer dizer, quando os 2 Estados são... a ideia dos 2 Estados se sustenta em resoluções do Conselho de Segurança, ele vai às Nações Unidas fazer tábua rasa dessas declarações e dessa ambição dos 2 Estados, dizendo, não, isto não há 2 Estados, há um Israel e é um grande Israel. Pronto. E o grande Israel não é só do Jordão até ao Mediterrâneo, é outras coisas por lá, não é? Aliás, basta olhar para os Monte Golãs e também aquilo que dizem relativamente ao sul do Líbano. Bom, mas isto, só mais uma pequena nota ainda relativamente a esta questão, não é por acaso que os dólares que o Qatar dava para o Hamas iam
por avião até ao aeroporto Ben Gurion. Isto está documentado, atenção. E depois, do aeroporto Ben Gurion para o Hamas, iam em umas malas, até há fotografias dessas malas, escoltadas por forças israelitas. Portanto, esta questão do reforço do Hamas foi algo que teve a conivência de Israel. Israel, Netanyahu em particular. Não vamos elaborar mais sobre isso, porque a tua pergunta não foi essa. Mas como deste esta dica, eu penso que esta questão é extremamente importante ser dita. Portanto, eu estou hoje convencido que o Hamas foi enganado. Meteram-se numa armadilha que lhes tinha sido montada e agora sofrem as consequências. Independentemente do lado que nós nos podemos colocar, a gente tem que, como analistas, procurar perceber as coisas como elas são. Bem, eu tenho, não vou dizer uma convicção, porque provavelmente falta mais informação para dizer que é uma convicção, mas diria que, tendencialmente, é isto que eu penso. Okay? O Hamas acabou por fazer involuntariamente o jogo de Netanyahu. E deu-lhe o protesto. Quer dizer, o que aconteceu no 17 de outubro não justifica de lado nenhum os 43 mil mortos em que já vamos, e desses 40 mil mortos, entre mulheres e crianças, o número é capaz de andar à volta dos 70 mil. Dos 70%, peço perdão. Bom, ainda a tua questão, porque é que eu acho que isto são duas faces da mesma moeda? Por uma razão muito simples. Em primeiro lugar, porque nós temos que procurar afastar-nos do problema e, tanto quanto possível, ver estas coisas de helicóptero. Ok? O que é que eu quero dizer com isto? Israel, do ponto de vista geoestratégico, desempenha um papel extremamente importante e difícil de ser substituído, insubstituível, da política externa norte-americana naquela zona do globo. Aliás, até eu agora estava a ver se lembrava quem é que disse isto. Foi o Biden. Foi o Biden. O Biden, há uns anos atrás, quando era um indivíduo muito mais energético, eu até tenho isso na minha página de Facebook, dito pelo Biden. Alguém que nos esteja a ouvir pode ir à minha página de Facebook e isso está lá, dito pelo Biden. E na altura ele era um indivíduo extremamente falcão, extremamente agressivo. Agora também é, mas tinha uma energia diferente. E ele diz que se Israel não existisse, tinha que ser inventado, tinha que se arranjar um Israel exatamente para que os Estados Unidos tivessem uma cunha naquela zona do terreno, naquela zona do globo, que é uma zona com importância estratégica que não vale a pena estar aqui a explicar. E, portanto, com aquela presença ali, o Israel é um braço armado, é uma lunga-manos da política global dos Estados Unidos. Ok? Relativamente à Ucrânia, e isto para dizer que tendencialmente... Desculpa? Sim, é isso mesmo. Relativamente à Ucrânia, a Ucrânia insere-se exatamente dentro desta mesma lógica. Ou seja, procurar, neste caso concreto, diminuir a importância geoestratégica da Rússia, colocando nas suas fronteiras, nas suas proximidades, um país que tinha 40 milhões de habitantes, não é a Estónia, não é a Estónia, nem nenhum dos Bálticos, não é? E colocar armas naquela zona, deixando Moscovo e São Petersburgo a menos de 5 minutos das armas nucleares que lá fossem colocadas. Reparem uma coisa, isto que eu estou a dizer não é fantasia. Se nós nos lembrarmos o que é a Phase Adaptative Approach, que é um sistema, um escudo de defesa aérea da NATO, e reparem que isto começou no início dos anos, em 2012, salvo erro, na Cimeira de Chicago foi considerada a Initial Operational Capability desse sistema. E agora, salvo erro, na última Cimeira foi considerada a Enhanced Operational Capability desse sistema. O que é que isto significa? É a colocação de sistemas de defesa aérea, lançadores,
na Roménia e na Polónia, e depois o pretexto, atenção, isto não estamos a falar de agora, estamos a falar algo com cerca de 15 anos. E nós dizemos, bom, nós precisamos colocar armas na Polónia e na Roménia, a 1000 quilómetros e 1500 quilómetros destas duas cidades, por causa da ameaça do Irão. Ou seja, o Irão não tinha capacidade para atingir os Estados europeus, nem era uma ameaça, foi uma ameaça empolada, criada artificialmente, como é assim que normalmente as grandes potências fazem para justificar a sua atuação. Dizem que há uma ameaça, não interessa se ela existe ou não, mas, mas para implementar as suas políticas precisam de um pretexto. Agora reparem uma coisa, nós estamos onde estamos, a Finlândia, nesta altura, já tem 15 locais earmarked para a instalação de unidades militares norte-americanas. Olha, não sabia que eram já 15, também não sabia que eram 15 já. E a Suécia tem menos, mas eu agora não me lembro quantas é. Eu não quero avançar um número, porque não me lembro qual é o número da Suécia, mas é menos do que da Finlândia, também se percebe, porque a Finlândia está mais próxima. E já agora também dizer qual era a necessidade de se utilizarem as bases de submarinos norueguesas lá em cima, na zona próximo de Murmansk, que eram umas bases subterrâneas, umas caves, onde os Estados Unidos, segundo isto é uma informação que tem 2 anos e provavelmente não está alterada, instalaram submarinos nucleares. Portanto, se depois de 2014 e da instalação daquele golpe de Estado e de tudo aquilo que foi uma coisa absolutamente abjeta, o que aconteceu a seguir, se de facto estas forças, se a Ucrânia um dia entra para a NATO, não vai entrar porque aí seguramente que haverá uma guerra mundial. Aliás, quando alguém, comentadores dizem, e tal, o Putin afinal não é um frouxo porque anuncia linhas vermelhas e depois a gente faz o que quer e ele não retalia. Atenção. Quando Putin, em 2007, foi à Conferência de Segurança de Munique e explicou lá aos McCain e à Merkel e àqueles dirigentes políticos que estavam na primeira fila as regras do jogo, atenção, a linha vermelha da Geórgia, a gente sabe o que aconteceu. E a Ucrânia também é uma linha vermelha. E também sabemos o que é que aconteceu. Portanto, não vamos brincar com coisas sérias. Portanto, a Ucrânia nunca poderá entrar para a NATO. Eu digo isto, e quando eu digo isto, com esta convicção, o indivíduo é pró-Putin e é pró-russo. Não é. São as inevitabilidades. E, portanto, alguém que tenha alguma familiaridade com a história e com os desenvolvimentos do pós-Guerra Fria e não venha com as histórias da carochinha, percebe que isto tem a ver com uma questão existencial que a Rússia não pode permitir. Eu não estou a defender a Rússia. Eu estou a pôr-me no lugar do dirigente russo, seja quem for. Portanto, não vale a pena nós virmos demonizar o opositor é uma coisa muito chata, porque muitas das vezes a gente demoniza o opositor e depois temos que falar com ele, não é? E depois as nossas próprias populações não percebem isso muito bem. Aliás, o Afeganistão é um bom exemplo disso. Portanto, não vale a pena nós estarmos a demonizar o opositor. Temos é que compreender o problema do opositor. E o opositor é a mesma coisa, isto tem que ser um processo vice-versa. Tem que haver a chamada transformação do conflito. E, portanto, isto tem que prevalecer. E eu digo só mais esta questão, que eu já sei que já passamos a hora, só para terminar, que é o que é importante nesta altura, na Europa, não é essas trapalhadas dos suecos andarem a fazer panfletos a distribuir à população, a dizer, cuidado, o que vocês têm que fazer, os kits de sobrevivência se existir um ataque nuclear. Ou aqui na nossa televisão, o problema agora, o grande problema é que estes governos não arranjaram bunkers, abrigos nucleares suficientes para a população. Acho que só há 3 para os militares. Não, o discurso não é esse. O discurso não pode ser chefes de Estado-Maior Generais das Forças Armadas de diferentes países, não é? E primeiros-ministros a dizer que nós temos que nos preparar para uma guerra com a Rússia.
Não. Esse não Completamente de acordo. Completamente. Não é o futuro. O futuro é a gente perceber que a Rússia está numa luta existencial, que a Rússia não vai atacar os países da NATO. E não vai, eu agora podia elaborar muito sobre isso, mas porque, reparem uma coisa, a Rússia anda há quase 3 anos que resolveu o problema da Ucrânia, com o problema, a forma como se tem exaurido para prevalecer neste combate. Acham que têm capacidade e vontade para vir por aí abaixo? E a pergunta é, para quê? Para quê? Bom, o que nós temos que falar é noutra coisa. É perceber que a Rússia não vai sair do local onde está. Portanto, a Rússia vai estar sempre ali. E nós temos que viver com os russos. Ponto. Portanto, se calhar, faz sentido olharmos para trás, para a Guerra Fria, e criarmos um modus operandi de coexistência pacífica. E a coexistência pacífica não é instalar nem bases militares, nem equipamento nas suas fronteiras. Porque estes equipamentos que estão na Polónia, teoricamente são defensivos. Pois é. Mas é que em 30 segundos passam a ser ofensivos. Em vez de terem lá o sistema Aegis, que é de defesa aérea, se puserem Tomahawks, eles são lançados na mesma. E portanto, Moscovo fica a 6 ou 8 minutos de alcance. Portanto, exatamente. Eu termino já. Mas este raciocínio parece-me importante. Portanto, o que nós temos que fazer é perceber que temos que pensar muito seriamente numa nova arquitetura de segurança que não seja hostil à Rússia e procurar estabelecer mecanismos de construção de confiança. E há muitos, já vamos com mais de 1 hora, mas há muitos, e um dia, se quiseres, eu posso fazer uma ação só sobre mecanismos de construção de confiança. Eu falo só no Open Skies, no documento de Viena e no Conventional Forces Europe Treaty e outras coisas. Seria muito útil. Seria muito útil, até porque a maior parte do público, como é óbvio, não é entendido. E eu, só para rematar, não há dúvida que, e penso que não é só para os Estados Unidos, para a Europa, Israel faz parte da nossa primeira linha avançada de defesa estratégica, mas eu também estou como uma parte de um setor de ideias mais liberais, segundo as quais fazer comércio é que a gente se entende. Exatamente. E tenho um amigo que é um grande conhecedor da China e do Império Chinês, e ele diz que muitas vezes ouviu dizer aos chineses que eles seguem o modelo da bandeira verde, qualquer coisa verde. E eu perguntei, mas isso verde o que é? Ele, é Portugal. Portanto, eles olharam para a nossa forma de ser no Oriente, observaram-nos desde sempre como é que nós fazíamos o contacto com os povos e optaram pelo comércio, se bem que Mao Tse-tung me deixe muito de pé atrás e realmente pensar numa sociedade organizada em créditos sociais não é de todo o meu modelo de sociedade. Mas eu agora passava então a palavra ao Pedro, que já estamos enfim, já nos alongámos um bocadinho. A conversa vai animada e muito boa, mas nós vamos ter de chegar ao fim. Poderíamos estar aqui muito mais tempo, aqui uma quantidade de perguntas mais sobre a China, a sua estadia recente na China, tudo isso, mas não temos tempo. E nessa medida estamos... Olha, eu posso dizer só uma coisa muito rápida sobre a questão da China. E dizia isto relativamente à China e relativamente ao Ocidente, e nós podemos começar por Portugal. Em Portugal, e os europeus pensam da mesma maneira, têm a sensação que os seus filhos e os seus netos, as gerações vindouras, vão viver pior do que as gerações atuais. Quando se vai para o Oriente, e estamos a falar na China, mas podemos ir para a Indonésia, podemos ir para outros sítios, eles pensam exatamente o contrário. Eles têm uma confiança brutal no futuro. Têm confiança que não só as gerações vindouras vão viver melhor, que vão ter um futuro mais feliz e têm esperança, que é uma coisa que aqui começa a faltar. Peço desculpa, era só isto que eu queria dizer. Mas aí, se me permitem os dois, só para dizer uma coisa, é matéria para outro podcast, que é a traição das elites. Sem dúvida. Não é? Exatamente, eu acho que sim.
Eu agradeço muito, agradecemos muito, Exatamente. aliás, a Mónica e eu, ao Sr. General, de ter estado aqui connosco É um prazer. neste programa. Foi uma conversa interessantíssima e até uma próxima oportunidade. Até sempre. Muito obrigado. E bom sucesso para o Obrigado, vosso Nora. projeto. Muito obrigado, foi um prazer. Muito obrigado. Foi um Boa prazer. noite. Obrigado. Boa noite.